Graças a Paz, amados, é motivo de grande alegria nos reunirmos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o seu santo e excelso nome. Nós vamos, amados, em atitude de adoração, abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 68, Salmo de número 68, onde nós faremos a leitura dos versos 1 ao 10. Salmo 68, versos do 1 ao 10, leitura alternada. Lembrando aos irmãos que toda a liturgia está transcrita nos boletins que foram entregues à entrada do templo. Salmo de número 68, versos do 1 ao 10, leitura alternada, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Amém. Amados, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus com o hino de número 21 do Inário Novo Cântico, Deus de Abraão. Hino de número 21, Deus de Abraão.
tua face eu hei de ver, confiar seu amor e para sempre engrandecer meu Redentor. Adentrando agora ao ato penitencial, nós vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 9, onde nós faremos a leitura dos versos 23 ao 28. Hebreus, capítulo 9, versos do 23 ao 28, leitura alternada. Nos diz o seguinte, a gloriosa palavra do Senhor. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém. Amados, nós vamos curvar as nossas cabeças, orar ao Senhor, oração silenciosa de confissão de pecados. E logo após alguns instantes, eu convido o presbítero Caio, faça uma oração audível de agradecimento a Deus pelo perdão oferecido. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Temos a declaração de perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Amados, nós vamos abrir nossas Bíblias novamente no Salmo 68. Agora nós faremos a leitura dos versos 28 ao 35. Essa leitura nós faremos em uníssono e eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Salmo 68, 68, versos do 28 ao 35. Todos juntos, nos diz a palavra do Senhor. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros,
e dos povos com novilhos. Calcai aos pés os que dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito. A Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com oração. Eu convido o presbítero Vitor a fazer uma oração de louvor nesse instante. Os irmãos podem sentar. Nós vamos continuar louvando ao Senhor com cânticos espirituais. Os nossos irmãos do grupo de música estão com a palavra. E também louvaremos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Nós entregaremos, depositaremos no gasofilácio durante a primeira canção. Louvemos os nossos irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. Salmo de número 19. E esse hino ele tem como título, desde os confins da terra. Louvado seja o Senhor. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção. Esta canção E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus.
louvado és. Só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Convido a igreja a se colocar em pé e vamos cantar, declarar ainda a esse Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A igreja pode sentar. Nós iremos cantar um hino que ele tem como título Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Presta atenção no que você está cantando. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
No início, Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nossa oração, vem Jesus. Maranata, agora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Nós vamos orar, oração de ações de graças, também por iluminação pelo reverendo Fernando, que será o mensageiro da noite. Convido o presbítero Valdeci a fazer essa oração nesse instante.
Nesse momento, passo a palavra ao reverendo Fernando, que ministrará a palavra e os sacramentos. Graças a paz, irmãos. Meus irmãos, hoje nós iremos, com grande alegria, batizar mais um herdeiro do pacto. Nesse caso, uma herdeira, uma filha da aliança. Nós ficamos felizes porque os irmãos têm tido essa compreensão de que os seus filhos pertencem, antes de tudo, ao Senhor. E, diante dessa realidade, não lhes tem privado de receber o selo do pacto. Louvamos a Deus por esse entendimento que os irmãos têm tido e a alegria que nós temos como igreja de receber essas crianças como membros do povo de Deus. Quero chamar aqui os nossos irmãos Diogo Lira de Sales, Eduarda Ângelo de Moraes Lira, que tragam a pequena Esté Ângelo Lira. Essa noite irá receber o batismo. Quero convidar também os irmãos do conselho para já tomarem assento aqui conosco. Muito bem, os irmãos já estão experientes. Muito bem, nós iremos fazer algumas perguntas, vocês irão responder. E mesmo já tendo participado deste momento, mas respondam com a convicção que esse presente momento exige. Vocês estão se comprometendo agora, desta feita, com a vida de Esté. Então, diante do Senhor, assumam estes compromissos com convicção, com fé e, sobretudo, na dependência, para que vocês possam, então, cumpri-los no poder, na graça do Senhor. Diogo, Eduarda, é desejo de vocês consagrarem a Deus esta sua filha por meio do batismo? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Vocês creem no Espírito Santo, o nosso Consolador? Vocês prometem instruir a Esté nos caminhos do Senhor? Vocês prometem ler a Bíblia com ela, orar com ela e por ela, prometem? Vocês prometem trazer a Esté à igreja para que ela possa cultuar o Senhor com os demais irmãos? Por fim, vocês assumem o compromisso de serem modelos de piedade cristã? Muito bem. Os irmãos do conselho, por favor. Como falei, a Esté é a herdeira do pacto. Dentro dessa realidade, ela tem que receber o símbolo deste pacto, que é o batismo. Então, mediante a convicção de vocês, mediante a promessa do Senhor, mediante a autoridade a mim conferida, como ministro de Deus, Esté, pequena ovelhinha do rebanho do Senhor, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Se nós queremos nesse instante, ó Deus, consagrar essa criança ao Senhor, criança que já é tua, nós cremos que ela é herdeira do pacto, ela é herdeira, ó Deus, da promessa. Portanto, ó Deus, continua, ó Deus, a abençoá-la, a guiá-la em teus caminhos. Que ela venha crescer, cheia do Espírito Santo, ser uma serva em tuas mãos, Deus, de fato, testemunhando da tua bondade, da tua graça, da tua misericórdia, que a alcançou. Deus, que ela possa, na idade da razão, professar a sua fé publicamente e assim, ó Deus, testificar aquilo que seus pais fizeram nesta noite, crendo, ó Deus, nesta realidade. Obrigado, Senhor, porque as nossas famílias pertencem ao Senhor. Obrigado porque a promessa não é apenas para os pais, mas para os filhos.
continue abençoando o Diogo, continue abençoando a Eduarda, continue abençoando Moisés. Abençoe esta família, que ela permaneça sempre andando em teus caminhos, na dependência do Senhor, como uma família da aliança. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmã, Deus abençoe, parabéns. Graças a Deus, irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 10. Nós faremos a leitura dos versículos 27 ao 29. Provérbios, capítulo 10, versículos 27 a 29. Mais uma vez, Provérbios, capítulo 10, versículo 27 ao versículo 29. Este será o texto da nossa reflexão nessa noite. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Peça que o Senhor ilumine a sua mente, ilumine o seu coração, que você possa receber a palavra com alegria, com satisfação e buscando o Senhor que lhe dê a capacitação para pôr em prática, para vivenciar aquilo que nós iremos nessa noite observar. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nós queremos nesse instante te dar graças, porque estamos diante da tua palavra. Esta palavra que nos convence. E que o Senhor esteja, Deus, fazendo isso mediante o teu Espírito Santo. Tanto nessa noite que ninguém venha ficar alheio à tua voz, mas que todos nós saiamos daqui, ó Deus, edificados pela bendita palavra. Que o Senhor esteja falando ao coração do teu povo. Que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo o renovo, o conforto, o consolo, a exortação, aquilo que te apraz. Para que assim, ó Deus, nós venhamos viver de acordo com a tua vontade. Abençoa, nos ilumina. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vocês já ouviram falar na síndrome de Asaf? Síndrome de Asaf. Você já ouviu falar? Síndrome de Asaf. Irmãos, não se preocupe. Esta não é a última doença da moda ocasionada por algum vírus, as chamadas viroses. Não. Na verdade, irmãos, esta síndrome é uma síndrome muito antiga que pode atingir a todos nós, servos de Deus. E agora você pode estar se perguntando, e o que é esta síndrome de Asaf? A síndrome de Asaf se refere a uma crise de fé, tal qual vivida por este homem, por Asaf, autor do Salmo 73. E esta crise ocorre quando nós começamos a comparar a nossa vida sob uma perspectiva equivocada
com a vida daquelas pessoas que não servem a Deus. E aí, por causa desta distorção da realidade, nós começamos a achar que tais pessoas são mais bem-aventuradas que nós. Portanto, irmãos, diante de alguns eventos que ocorrem em nossas vidas, ou de fatos que não acontecem, muitas vezes nós podemos começar a questionar se de fato há diferença entre servir a Deus ou não. Alguns começam a pensar, se eu não estivesse na igreja, minha vida poderia até estar melhor. E alguns, como Asaf, o autor do Salmo que eu mencionei, pode até começar a invejar aqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor, pensando de maneira equivocada que eles estão bem, que eles são de fato felizes. E aí, irmãos, diante desta realidade, diante desta síndrome que pode assaltar o nosso coração, nada melhor do que percebermos um texto que nos mostra de maneira clara que faz toda a diferença entre viver servindo a Deus e não viver desta maneira. Este texto que nós lemos é um remédio, é um antídoto contra a síndrome de Asaf. O texto que nós lemos se encontra num dos livros mais famosos da Bíblia, o livro de Provérbios, ao qual alguém já denominou como um guia prático para a vida. Um guia prático para a vida. E muito disto, irmãos, se deve à maneira como este livro foi escrito por Salomão, filho de Davi, e por outros autores que também compuseram alguns provérbios. Assim sendo, Provérbios apresenta lições claras a partir de textos curtos, onde cada versículo praticamente tem uma mensagem completa. Por isso que ele é tão procurado por pessoas que querem, de alguma forma, encontrar a sabedoria de Deus. E aí, irmãos, uma das maneiras de apresentar estes ensinos é através de comparações, o que na poesia hebraica se chama de paralelismo. Sejam comparações de equivalência, onde algo é destacado a partir de uma comparação com outro igual para reforçar uma ideia, seja a partir de distinções, onde o valor de algo é mostrado a partir de uma comparação com algo distinto. E aí, no capítulo onde está inserido os versículos que nós lemos, nós temos uma comparação. Uma comparação está sendo feita aqui pelo autor. E através de contrastes, ele mostra a diferença entre o justo e o ímpio, entre o justo e o perverso. Nos 32 versículos que compõem este capítulo, o autor traz de forma clara a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E nós vamos destacar 3 diferenças nesta noite. Portanto, entendendo que nós estamos sujeitos a desenvolvermos a síndrome de Asaf, entendendo que a nossa mente está sujeita à tentação de termos perspectivas alteradas acerca da nossa própria sorte como servos de Deus, entendendo que a nossa mente pode nos fazer invejar aqueles que não servem ao Senhor, vejamos, com base nesse texto, o que está reservado a um e o que está reservado a outro. Qual a diferença, ou quais as diferenças existentes entre o justo, o servo de Deus e o ímpio? Sobretudo, porque Deus tem promessas abençoadoras para aqueles que perseveram em seus caminhos. Portanto, nessa noite, vejamos estas promessas, para que assim evitemos a chamada síndrome de Asaf. E nos contentemos e nos gloriemos em pertencermos, em servirmos, em fazermos parte do povo de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira promessa trazida nesse texto, reservada aos justos, somente aos justos, é uma abençoada longevidade.
abençoada longevidade. Versículo 27, peço que os irmãos, por favor, façam a leitura. Provérbios 10, 27. Muito bem. Abençoada longevidade. O texto diz que o temor do Senhor prolonga os dias. O temor do Senhor prolonga os dias. Desta forma, um autor sagrado quer dizer que uma vida vivida dentro dos parâmetros de Deus e de sua vontade terá aplicação prática na qualidade de vida que eu desfruto. E aí, irmãos, infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. E acabam por achar que temer a Deus é algo que apenas os livra das punições. E deixa de lembrar das recompensas que Deus tem para aqueles que andam em seus caminhos. Então elas vivem pensando assim: eu não vou ser punida por Deus. Mas se esquecem daquilo que Deus tem de bênção, de coisas boas, de recompensas que o Senhor tem para aqueles que vivem em seu temor. Para essas pessoas que vivem desta maneira, o temor do Senhor é uma vida vivida debaixo de pressões, onde, ao invés de terem uma jornada de celebração, acabam perdendo o brilho do ser. Elas têm uma perspectiva equivocada acerca do temor do Senhor. E aí vivem debaixo de pressão, apenas evitando a punição, se esquecendo das recompensas de viver no caminho do temor do Senhor. E aí, por causa disso mesmo, acabam perdendo o brilho do seu ser. Vou fazer aqui uma pergunta a vocês. Vocês já conheceram alguém que mudou para pior depois que se converteu? Veja, ficou mais crítica. Ficou mais ranzinza, deixou de ser simpática, ou mesmo não depois de se converteu, mas quando foi amadurecendo na fé. Ela era um novo convertido, estava na igreja, ou era uma pessoa normal dentro da igreja, não tinha lá muitos seus cargos, não tinha muitas obrigações, servia de forma comum. Mas à medida que ela foi crescendo no caminho do Senhor, ela começou, em lugar de ficar alegre, feliz, satisfeita em Deus, ela começou a ficar crítica. Ela começou a ficar ranzinza. Ela deixou de ser simpática. E as pessoas dizem assim: olha, fulano não era assim. Fulano era mais espontâneo antes. Ele brincava, ela brincava, ela falava com todo mundo, mas agora não. Agora não. Por que, irmãos, isso acontece muitas vezes? Porque tais pessoas interpretam de forma equivocada o que significa viver no temor do Senhor. Interpretam de forma equivocada o que significa viver no temor do Senhor. Viver no temor do Senhor para elas é: eu não posso me regozijar com nada. Eu não posso me alegrar em nada. Eu não posso me satisfazer em nada, porque senão Deus vai me punir. Deus vai me castigar. Eu não posso mais sorrir. Eu não posso ser sorridente. Eu vou sorrir nesse mundo de pecados? Eu vou sorrir onde a igreja sofre perseguições? Não, eu tenho que chorar. Eu tenho que lamentar. Essa vai ser agora a minha tônica, a tônica da minha vida, porque eu temo ao Senhor. Não é isso, irmãos. Não é isso que o Senhor tem para nós. Jesus veio para dar vida. Vida em abundância. Uma vida feliz, uma vida alegre. Sim, nós choramos, mas nós somos satisfeitos porque nós temos promessas reservadas a nós, povo de Deus, e devemos nos regozijar em cada uma delas. Servimos ao Senhor, fazemos parte do povo de Deus. Isto deve alegrar o nosso coração. E um coração alegre faz o que com o rosto? Muito bem, formoseia o rosto. Então, precisamos entender o que é viver no temor do Senhor. Então, voltando para o texto, como o temor, este temor, prolonga os dias de vida. Esse temor
livra de situações que, se ele não existisse, traria perigos ao indivíduo. Como já citou o reverendo Hernandes, o temor ao Senhor é um freio contra o mal. O temor ao Senhor é a sirene que acorda a consciência. O temor ao Senhor nos livra de lugares perigosos, atitudes suspeitas e pessoas sedutoras. Veja, não é simplesmente porque eu tenho medo de ser castigado, mas é porque eu tenho prazer e alegria em Deus. Deus é a fonte da minha satisfação. Deus é a fonte da minha alegria. Eu temo ao Senhor e, dentro desse temor, eu vivo evitando tais lugares, tais situações. Em decorrência disso, a minha vida é prolongada. Este temor livrará de situações que, caso ele não existisse, traria perigos para o indivíduo. Veja, irmãos, foi o temor ao Senhor que livrou José dos braços da mulher de Potifar. Foi o temor ao Senhor que livrou. Foi o temor ao Senhor que fez Raabe abandonar a vida de prostituição. Foi o temor ao Senhor que impediu Neemias de ser um político corrupto. Foi o temor ao Senhor que fez com que Daniel se mantivesse firme diante de todo o império babilônico. Por isso, irmãos, o temor ao Senhor traz uma abençoada longevidade, pois nos livra das armadilhas que o mundo nos apresenta. Nos livra das armadilhas que o mundo nos apresenta. Olha, bora fazer um negócio aqui nós dois? Não se preocupa não, tu só tem que assinar uns papéis. Deixa que a parte mais pesada eu faço. Tu só assina os papéis e nós vamos ganhar em cima desse negócio. Eu te dou 40%, eu fico com 60%, tu ganha 40%. Bora fazer? Todo mundo está fazendo. Não vai dar problema não. Bora fazer? Quem teme ao Senhor diz assim, não. Mas rapaz, ninguém está sabendo, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. É o temor ao Senhor que faz com que o indivíduo esteja em um local e aí chega alguém, uma mulher, e comece a, de alguma forma, com palavras encantadoras. Olha, te achei bonito. O camarada é casado. Te achei bonito, te achei interessante. Olha que legal, o seu corpo como está em dia. E o indivíduo diz assim, olha, licença. Eu não quero ouvir esse tipo de conversa. Mas todo mundo faz. Ninguém fica sabendo. Na igreja todo mundo é pecador, um pecado a mais, um pecado a menos. Eu temo ao Senhor. O temor ao Senhor traz uma abençoada longevidade, pois nos livra das armadilhas que o mundo nos apresenta. Agora, irmãos, no comparativo com os perversos, aqueles que não nutrem esse temor em seus corações, estes terão seus anos abreviados, porque por não conhecerem a Deus, por não andarem no temor do Senhor, eles vão se enveredar por caminhos sinuosos, caminhos tortuosos do pecado, achando que estes caminhos são bons. Olha que legal, vou ganhar um dinheiro, 40%. Olha que legal, vou viver uma aventura. Minha mulher não vai saber nunca, vou viver uma aventura. Eles fazem isso, achando que tudo vai dar certo. Mas no final, são caminhos de morte. No final, são caminhos de morte. Eclesiastes 8, 12 e 13 não precisa abrir. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Eclesiastes, capítulo 8, versículos 12 e 13. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante do Senhor. Então, em primeiro lugar, irmãos, a primeira promessa que somente os justos têm a seu respeito é exatamente a abençoada longevidade. Porque eles vivem temendo ao Senhor.
E o temor do Senhor evita caminhos escorregadios. O temor do Senhor traz alegria e satisfação plena, de modo que o indivíduo não precisa buscar em cisternas rotas, até porque ele já tem comunhão com a fonte de águas vivas. Segundo lugar, irmãos, segunda promessa, somente os justos, perceba, somente os justos, existe uma diferença, justos e ímpios, existe uma diferença. Segunda promessa reservada somente para os justos, alegre esperança, versículo 28, peço que os irmãos leiam novamente. Muito bem. Perceba a comparação, perceba a distinção, a fim de trazer uma verdade, estabelecer uma verdade, estabelecer o ensino. Então nós já vimos a primeira promessa, o justo terá uma longevidade abençoada. Pastor, mas e aquelas pessoas que são servos de Deus e morrem ainda novas? Morrer é o que, irmãos? Lucro. Morrer é lucro. Morrer é lucro. Pastor, e aquele indivíduo que é um ímpio e vive 900 anos? Quando ele morrer, sabe o destino dele. Então não há razão para invejar, não há razão para questionar, não há razão para alimentar a síndrome que muitas vezes quer nos assaltar. Então, voltando. A outra promessa está aqui no versículo 28. O justo terá uma alegria ou uma alegre esperança. O texto diz: a esperança dos justos é a alegria. Ou seja, a sua esperança não pode ser frustrada. Não pode ser frustrada. Não depende de contingências, mas aquilo que ele almeja no Senhor será alcançado. Vou explicar isso aqui. Aquilo que ele almeja no Senhor será alcançado. Citando agora um outro comentarista, dessa vez o Bruce Waltke, ele vai dizer: os destinos contrastantes dos retos e dos perversos são expressos agora em termos de expectativas e esperanças satisfeitas e não satisfeitas. Uns terão suas expectativas satisfeitas, outros não terão. Observe o que diz o capítulo 11, versículo 23. O desejo dos justos tende somente para o bem. E o resto, irmãos, só os irmãos? Certo? Agora, é importante frisar, irmãos, que nós não estamos querendo dizer que tudo que nós vamos desejar, Deus irá fazer. Não é isso. Até porque o Provérbios vai dizer também que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então não é assim, olha, eu sou justo, eu sirvo a Deus, fui justificado por Cristo, faço parte do povo de Deus, então a partir de agora, tudo que eu quiser, Deus vai me dar. Igual aquela canção que existiu lá nos anos 80, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não, não é. O que nós estamos afirmando é que aquilo que esperamos, enquanto servos de Deus, aquilo que almejamos enquanto seu povo, aquilo que foi prometido a nós como povo de Deus, pelo próprio Senhor, isto não será frustrado. Isso não será frustrado. Nós cantamos há pouco. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E nós cantamos, irmãos, com uma expectativa alegre, com a certeza de que Jesus irá voltar. Nós não estamos cantando no intuito de acorda, Senhor, desperta, Senhor, veja se o Senhor quer mandar o teu Filho Jesus Cristo um dia. Por favor, atende o nosso clamor, como se ele pudesse ou não cumprir a sua palavra. Nós cremos nisso. Vai acontecer. Nós participamos da ceia, anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Nós cremos que ele virá. Estas certezas, irmãos, ninguém pode arrancar do nosso coração. Então, esta esperança aqui do justo tem a ver com aquilo que honra a Deus. Honra a Deus e faz o seu povo prosperar. É a nossa esperança quanto a um futuro glorioso.
É a nossa esperança quanto à libertação do pecado. Você que vive ainda lutando contra o pecado. Você que achava que não cometeria mais nenhum tipo de pecado, ou melhor, ou aquele pecado específico. E de repente você cometeu, depois de um tempo, você disse, mas rapaz, como é que eu cometi esse pecado que eu achava que não ia mais cometer? Era um pecado que eu lutava no início da minha caminhada, eu já tenho uma longa caminhada com Deus, e eu cometi esse mesmo pecado, caí nesse mesmo erro, incorri nesta mesma falha. Temos que ter essa esperança e a alegria da libertação do pecado e de suas consequências. Então ninguém pode frustrar, ninguém pode tirar esta alegria, esta certeza dos justos. Porque tudo isso, irmãos, não depende de nós mesmos, mas depende do Senhor. Então esta esperança deve ser motivo de alegria para o povo de Deus. Muito embora possamos sofrer nesta vida. E sofremos. Mas nós podemos ter a certeza de que o sofrimento presente não se compara com as glórias do porvir. Então, até mesmo os sofrimentos encarados de forma correta, numa perspectiva correta, não pode tirar a nossa alegria e a nossa esperança. Por quê? Porque o Senhor vai cumprir toda a sua palavra. As promessas gloriosas que Ele tem para o seu povo. E somente para o seu povo, perceba a distinção. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Quanto à alegria aqui, irmãos, no hebraico, não é apenas uma disposição reprimida da psique, mas denota algo que envolve todo o coração e que é expresso através de ações. Uma alegria que é expressa através de ações, que tem aplicação prática em nossa vida. Por isso que um coração alegre vai trazer formosura ao rosto. Como nós vimos no Salmo 68, versículos 3 e 4, dizem assim: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e fogam de alegria. Aí vem o versículo 4. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Uma alegria que é vista através de ações. Envolve todo o coração e é expresso em ações. Nós cantamos, nós servimos ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Nós ofertamos com alegria, não com peso no coração, mas com alegria. E o Senhor tem promessas maravilhosas a nosso respeito. É uma alegria verdadeira, fiada em textos como Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 37. Em todas estas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso deve nos trazer alegria. E quanto aos ímpios? O texto diz, a sua expectação perecerá. Então não faz sentido você dizer assim, olha, fulano, ele não serve a Deus, mas ele é alegre. Ele é feliz. Olha a família de fulano, olha a família de cicrano. Eles não servem a Deus, mas olha como eles são felizes. Por que você acha que eles são felizes? A partir de que perspectiva você está fazendo trazendo esse diagnóstico? Eles são felizes porque eles têm o carro do ano. Eles são felizes porque eles vivem viajando. Eles são felizes porque os filhos estão sempre bem. A despeito de qualquer coisa, irmãos, a despeito disso ser uma verdade, não existe essa felicidade para os ímpios. O texto diz que não. A expectação perecerá. Sobre eles não repousa nenhuma promessa gloriosa como as que nós vimos aqui. Mas sobre você, que faz parte do povo de Deus, sim. Então se alegre. Eu não tenho o carro do ano. Eu não tenho a melhor casa. Eu não tenho, talvez, os melhores filhos. Eu não tenho o melhor emprego. Eu não tenho. Mas eu tenho Deus. Isso é motivo de alegria. Como diz certa canção antiga, Jesus Cristo
é o motivo da minha canção. Outra razão não tenho para cantar. Porque tire destes ímpios o carro. Tire dos ímpios a segurança da vida monetária. O que é que resta? Mas tire de um servo de Deus tudo. O que é que resta? Deus e a alegria que excede todo o entendimento. Voltando para os ímpios, como alguém já disse, os sonhos deles se tornarão amargos pesadelos. Eles semearam ventos e colherão tempestades. Eles jogaram espinhos na terra e não colherão bons frutos. Tanto os perversos como a sua esperança perecerão. Não preciso alimentar a síndrome de Asaf em meu coração. Eu devo me regozijar no Senhor, me alegrar nele, por fazer parte do seu povo. Em último lugar, irmãos, a terceira promessa que esse texto nos traz para os justos é um alicerçado caminho. Alicerçado caminho, versículo 29. Peço que os irmãos leiam, por favor, só os irmãos, versículo 29. Muito bem. Estamos nas promessas reservadas apenas para os justos. Abençoada longevidade, alegre esperança. Por fim, nós temos um caminho seguro a percorrer, alicerçado caminho. Volto a dizer, não estamos aqui dizendo que nós não iremos ter dificuldades nesta vida. No mundo teremos aflições. Mas nós estamos falando na perspectiva de Davi, que diz no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É nesse sentido, irmãos, que estamos falando. E é este sentido que o texto quer falar. Assim, a segurança dos retos e a perdição dos perversos tem como fundamento o caminho do Senhor. O caminho do Senhor. O temor do Senhor, como nós já vimos, mantém o justo neste caminho. Ele guarda os seus pés de se desviarem para o mal. E aí é no caminho do Senhor que o justo evita mexer com a mulher casada. É no caminho do Senhor que ele não faz justiça com as próprias mãos. Ah, eu vou me vingar. Ah, eu me converti, mas o meu brinquedinho, não. No caminho do Senhor, ele não faz justiça pelas próprias mãos, com as próprias mãos. É no caminho do Senhor que ele não se entrega a vícios destrutivos. Todos eles. Ele não se entrega aos vícios destrutivos. E aí isto redunda em segurança de vida, em fortaleza, conforme está escrito. Novamente citando o pastor Hernandes, agora uma longa citação. Ele vai dizer, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus passa pelas veredas da justiça. É o caminho estreito que conduz à salvação. Nesse caminho, trafegam pecadores arrependidos, que nasceram de novo e foram lavados no sangue do Cordeiro. O caminho do Senhor não apenas conduz os íntegros à vida abundante, mas também os protege dos perigos, alicerçado caminho. Nós não estamos pisando em areia movediça, no terreno escorregadio, alicerçado caminho, seguindo as pegadas de Cristo. O caminho de Deus é chão para os pés do íntegro e muralha protetora contra os dardos inflamados do maligno. Estou no caminho do Senhor. Estou guardado por Deus. Estou protegido por Deus. Estou guardado e amparado por Ele. Mas para o ímpio, irmãos, não é assim. Se para os justos esse é um caminho de vida, para os ímpios é um caminho de morte. E a pergunta é, por quê? Porque eles não enveredaram por este caminho. Eles andaram e continuam andando segundo a sua própria imaginação. Eles continuam andando de acordo com o seu próprio coração. Eles rejeitaram este caminho.
Eles escarneceram daqueles que neste caminho andavam. Resultado, por causa disso, receberão dura sentença, uma vez que se apartaram para sempre daquele que é a fonte da vida. Então perceba, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. A ideia aqui é como se fosse uma espada de 2 gumes. Salvação para uns, perdição para outros. A verdade, irmãos, ela edifica, mas a verdade também revela o erro. A ideia é essa aqui. Para aqueles que estão no caminho, eles serão guardados, não serão abalados. Mas aqueles, conforme o versículo 30, mas os que não estão no caminho, por não estarem no caminho, estes irão perecer. Por isso que Jesus fala sobre o caminho estreito, pelo qual nós devemos andar. Por isso você não deve, enquanto cristão, enquanto crente, começar a se questionar, mas minha vida, estou sendo provado porque eu estou servindo ao Senhor, e eu achava que se eu fosse servir ao Senhor, eu não ia ser provado mais de nada. Não, você está no caminho estreito. Mas perceba, é um caminho solidificado. É um caminho aplanado. Você não vai errar o destino. Você não vai deslizar. Já o caminho largo, caminho fácil, caminho muitas vezes mais atrativo aos nossos olhos, este sim leva para a perdição. Como está escrito no Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Portanto, irmãos, a última promessa. Os justos, para os justos, é um alicerçado caminho. Diante disso, não precisamos comparar e muitas vezes nos achar inferiores àqueles que não servem ao Senhor. Concluindo, nós falamos no início sobre a síndrome de Asaf. E assim como o salmista, nós poderemos ter nossas perspectivas distorcidas. E de repente, irmãos, não mais valorizarmos o caminhar com Deus. Não valorizar o caminhar com Deus por uma leitura equivocada do que se passa à nossa volta. Nós começamos a achar, como já falei, que os ímpios são mais bem-aventurados do que nós que servimos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eita, eu estou na igreja, eu poderia estar agora em outro canto. Nesse exato momento, meus amigos estão agora em outro canto, uma festa, e eu estou aqui na igreja. Eita, domingo de manhã eu poderia estar numa piscina, todo mundo vai para a piscina, vai curtir churrasco, 0800, e eu estou na igreja. Será que realmente esse é o caminho? Será que realmente eles não são felizes e eu estou perdendo os meus melhores dias? Será que não deveria aproveitar e curtir com os meus amigos? E aí tem uns que começam de alguma forma a tentar espiritualizar esta realidade. Aí diz assim, não, se no domingo eu não vou para a igreja, mas vou para o shopping com a minha filha. E eu chego lá e como lanche com ela, ali eu estou celebrando a Deus e o meu próprio lanche é como se fosse a ceia. Já ouvi isso. Pasmem. Olha a mente das pessoas que querem, de alguma maneira, fugir do óbvio. Fugir do óbvio. Se de repente você se sente tentado a esse tipo de atitude, de deixar as coisas de Deus pelas coisas do mundo, não faça isso. Não faça isso. Volte para o prumo da palavra, volte para a verdade da palavra, que revela esta realidade, esta distinção entre os justos e os ímpios. Os justos são bem-aventurados, pertencem a Deus. Os ímpios não. Os ímpios não. Sendo assim, nós vimos que a palavra de Deus traz verdade sobre o justo e sobre também aqueles que vivem na prática do pecado. Vimos que sobre os justos repousam maravilhosas promessas. Maravilhosas promessas. Já para os ímpios, somente o juízo está reservado. Portanto, a despeito das lutas,
Alegre-se em Deus. Alegre-se em Deus, por quem você é em Cristo. Por Deus tê-lo feito participante do seu povo, seu filho. Alegre-se pelas bênçãos que você já recebeu e pelas bênçãos que você ainda irá receber. Não perca de vista este privilégio. É um privilégio fazer parte do povo de Deus. Não depende de quem quer e de quem corre, mas do Senhor usar a sua misericórdia. Não perca de vista este privilégio. Não abra mão por um prato de lentilhas, por um domingo ensolarado à beira da piscina, por uma festa qualquer no final de tarde. Mas se alegre em estar junto ao povo do Senhor, celebrando o seu nome, bendizendo a Ele, ouvindo a sua palavra, nesse encontro pactual, nesse encontro da aliança entre Deus e o seu povo. Onde Deus fala e nós ouvimos, nos comprometemos a obedecer a sua palavra e no final somos despedidos com a bênção dele para irmos para as nossas vidas, para os nossos lares, para a nossa semana, sob esta promessa. O Senhor está conosco. E ele faz diferença entre o justo e o ímpio, entre o que lhe pertence e o que não pertence. Não perca de vista isto. Quanto aos ímpios, oremos por eles. Anunciemos o Evangelho, para que haja arrependimento e a partir disso haja salvação, porque a porta da graça ainda está aberta. Então, de repente, você que está aqui e não vive essa comunhão com Deus, e nessa divisão entre justos e ímpios, os que servem e os que não servem, você, de forma corajosa, faz uma análise e diz assim: eu estou entre aqueles que não servem a Deus. Então, pela palavra, eu não tenho essas promessas a meu respeito. Hoje você pode render a sua vida a Jesus. Hoje você pode entregar a sua vida a Jesus. E assim, começar a desfrutar dessas promessas gloriosas. Portanto, que essas promessas vistas hoje, abençoada longevidade, alegre esperança, alicerçado caminho, façam parte da vida de todos que aqui se encontram em Cristo. Nós rogamos a Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós iremos agora participar do sacramento da ceia, nós iremos celebrar a ceia do Senhor. E é um privilégio que o povo de Deus tem de fazer parte da sua mesa. Nós iremos, portanto, com alegria participar deste sacramento, entendendo que estamos em aliança com o Senhor, porque Ele tomou toda a iniciativa para que assim estivéssemos. Então participemos com alegria, com gratidão, participemos com satisfação, e que sejamos renovados por este meio de graça, para vivermos fortalecidos e assim não darmos lugar aos pensamentos que tendem de alguma forma a fazer com que questionemos o andar nos caminhos do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, nós faremos a leitura do versículo 23 ao versículo 29. Quantos irmãos estão abrindo o texto, peço que os irmãos do conselho já possam vir aqui à frente, tomarem assento junto à mesa. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes comeres este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos orar, irmãos. Vamos ter esse momento de oração, fiados nesta palavra que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos, mais uma vez, buscar a presença do Senhor para, na sequência, participarmos dos elementos. Estaremos também orando, consagrando ao Senhor o pão e o vinho aqui dispostos. Oremos. Se nós te louvamos porque sobre nós repousa um grande privilégio. Nós fazemos parte do teu povo, nós fazemos parte do povo da aliança. Isto nos dá o privilégio, dentre tantas coisas, ter acesso à tua mesa. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque não fomos nós que conquistamos, ó Deus, esta posição, mas o Senhor que olhou com misericórdia para cada um de nós e nos fez parte do teu povo. Nós possamos ter este entendimento, para que possamos sempre, quando assaltados em nossa fé, lembrarmos dessas verdades gloriosas e assim nos alegrarmos de fazer parte da tua igreja, os privilégios que nós temos, e lembrarmos, ó Deus, dos meios de graça. Portanto, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos dando esse entendimento, para que possamos com alegria participar nessa noite, com gratidão, com devoção ao Senhor. Queremos, ó Deus, apresentar mais uma vez as nossas vidas, confessando nossas faltas, para que recebamos não somente os benefícios oriundos dessa sagrada refeição. Ao mesmo tempo, queremos consagrar os elementos aqui dispostos, esse pão e este vinho. Nós venhamos tomá-los, discernindo, ó Deus, para aquilo que eles apontam, para o corpo, para o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Aquele que foi dado para a nossa justificação. Aquele que foi dado para que tivéssemos uma nova vida. Aquele que foi dado para que tivéssemos paz contigo. Deus, que essas verdades estejam em nosso coração e nos façam perseverar em teus caminhos. É assim que nós te oramos gratos por esse momento, pela mesa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Se me cercarem grandes perigos, se me deixarem os pais e amigos, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Se atrás não volto mais.
Todos os irmãos receberam do pão? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos, irmãos, do primeiro elemento, o pão, comei-lhe todos. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. E olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Todos os irmãos receberam do cálice? Fiquemos de pé. O semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos, irmãos, segundo elemento, beber dele todos.
Vamos entoar o hino 107, tem por título Perto da Cruz. Hino 107, Perto da Cruz. Quero estar ao pé da cruz, e tão rica fonte corre franca saudade, e se o monte, sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio, a temer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutina estrela que os seus mandores, sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Essa cruz desejo aqui, sempre retornar-me, dela sombra salvador, sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Vamos orar, irmãos. De nosso irmão, o presbítero Vanderlan, para fazer a oração final. Após a oração, estaremos impetrando a bênção. Senhor, nós te louvamos porque nos reunimos em tua casa para louvar o teu nome, para juntos, ó Deus, desfrutarmos da tua presença. Queremos te agradecer, ó Deus, porque nós ouvimos a tua palavra, nós aprendemos a tua palavra, nós testemunhamos, ó Deus, e participamos dos sacramentos. Que, ó Pai, esse momento sirva de alimento para nós, para que nós sejamos fortalecidos pelo poder da tua palavra, para resistirmos, ó Deus, às tentações que são postas diante de nós. Nós possamos, ó Pai, caminhar os teus caminhos e juntos, ó Deus, prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que o Senhor continue conosco, nos guarde durante toda essa semana, em o nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito, sejam com todos vós, desde agora, para todos sempre.
Os irmãos podem aceitar? Vamos para os avisos. Os avisos da semana, irmãos. Na próxima terça-feira, às 18h30, nós temos a reunião de oração sob a direção do presbítero José Maria. Na quinta-feira, reunião de estudo bíblico às 19 horas, sob a direção do reverendo Fernando Henrique. Na sexta-feira, programa de rádio às 17 horas, Rádio São Bento FM, também transmitido pelo nosso canal no YouTube. Às quartas-feiras, lá na congregação do Delmário Braga, a partir das 19 horas, temos reunião de oração e de estudo bíblico. Nós temos, na próxima sexta-feira também, a comemoração do Dia dos Namorados, não é isso? Jantar de casais. Isso, então os irmãos que se inscreveram, deram seus nomes, né? Vão participar desse jantar de casais na próxima sexta-feira. Nós temos mais algum aviso? Terça-feira, às 19 horas, nós teremos reunião do conselho. Pedimos aos irmãos que estejam orando pelos membros do conselho. Mais algum aviso? Não havendo, irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde durante toda essa semana.